Eu sou Caio Bauer e você está no canal do Brasileiro Revoltado. Ai, ai, Brasília se tornou o orifício corrugado localizado na região inferolombar do Brasil. Resumo, Brasília se tornou o do Brasil. Moraes e Toffoli pressionam Alcolumbre para barrar CPMI do Master. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, têm pressionado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para impedir a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banco Master, que pretende investigar, além da liquidação, possíveis irregularidades envolvendo familiares e aliados dos magistrados. O pedido de criação da comissão foi protocolado na última terça-feira, dia 3, com 281 assinaturas, 42 senadores e 239 deputados, acima do mínimo necessário de 27 senadores e 171 deputados. A bancada do PL lidera com 89 adesões. Segundo fontes que acompanham as negociações, parte do STF teme que a investigação aprofunde o desgaste da corte, especialmente diante de decisões controversas de Toffoli no caso Master. Entre elas estão a imposição de sigilo às investigações, a realização de acariação antes da coleta completa de depoimentos e o encaminhamento inicial de material apreendido diretamente ao gabinete do ministro, posteriormente enviado à Procuradoria-Geral da República. Cara, não existe dentro do ordenamento jurídico isso daqui. Isso está sendo feito basicamente porque eu mando e vocês têm que obedecer. Isso vai acabar gerando uma crise de confiança do povo nas instituições brasileiras que não está escrito na história. Em mais de 500 anos de história do Brasil não se existiu tamanha forçação de barra como está acontecendo agora. A pressão também se relaciona a contratos envolvendo familiares dos magistrados. O contrato da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, com o Master, previa pagamentos mensais de 3,6 milhões por 3 anos, totalizando cerca de 130 milhões. O documento indicava atuação junto a órgãos como Banco Central, CAD, Receita Federal, PGFN, sem registros públicos de atividades efetivas. É uma empresa que pagou uma fortuna para um escritório de advocacia para defender ele em qualquer instância, qualquer órgão, qualquer coisa do tipo, e em toda a vigência do contrato, de quando iniciou até quando ele terminou com esses escândalos que estão aparecendo até agora, não houve um caso que o escritório da senhora Viviane Barsi de Moraes tenha atuado. E o mais interessante de tudo isso é que parte da mídia começou a descredibilizar quando a informação foi divulgada. Eles falaram que isso era uma mentira, que não existia esse contrato. A oposição também pretende apurar conexões de Toffoli com o resort Itaiaiá, no Paraná. Parte da propriedade ligada ao ministro foi adquirida por fundos de investimento do pastor Fabiano Zettel, cunhado do dono do Master, levantando a suspeita sobre possíveis conflitos de interesse. Até agora, nem Alcolumbre, nem o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, demonstrou intenção de autorizar a CPMI. Nos bastidores, Alcolumbre avalia criar uma comissão composta apenas por senadores, o que facilitaria o controle da investigação. Aí a gente vai entender o porquê disso daqui. Numa outra reportagem divulgada no Gazeta do Povo, Operação da PF contra aliados do Alcolumbre leva a crise do Master para o Senado. Não foi que o pessoal pegou e falou, não vamos criar porque eu não quero. Entendeu? Nós não vamos criar essa CPMI porque eles estão me pressionando. E como é que a justiça brasileira está pressionando ele? Não atingindo ele diretamente, mas sim os seus aliados. Alcolumbre não figura entre os investigados, mas o avanço da apuração aproxima o escândalo do Master do Senado e pressiona o presidente da Casa a aceitar a abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre o caso. O parlamentar é responsável por convocar sessões do Legislativo,
capazes de destravar a instalação da CPMI. Desde o início de fevereiro, o Alcolumbre não se manifestou publicamente sobre a CPI do Master e, segundo interlocutores, tem adiado a decisão para depois do Carnaval. Isso está quase cristalino de como parte do judiciário brasileiro está tentando se manter limpo, se esfregando com lama. Porque não existe cabimento uma coisa dessa. O deputado Carlos Jordi, autor do requerimento, afirmou que a comissão busca investigar relações entre gestores privados, agentes públicos e autoridades, além de possíveis omissões regulatórias e interferência do Banco Central durante a liquidação extrajudicial do Master e negociações com instituições financeiras estatais. Segundo o parlamentar, questões relevantes não foram totalmente exploradas nos depoimentos prestados ao STF, reforçando a necessidade de uma investigação independente do Congresso. Esse caso do Master basicamente coloca 90% de Brasília no mesmo balaio, entendeu? No mesmo saco, e sacode eles com uma dose de barro. Mas aquele barro, sabe, vermelho, aquele que gruda, entendeu? E isso vai servir basicamente para a oposição, porque vamos entender o seguinte: o caso do Master, ele tem políticos da direita, tem políticos da esquerda, tem políticos do centro, tem agentes do governo, tem agentes, funcionários públicos, tem muita gente envolvida nisso, porque não é possível que um golpe desse tamanho tenha se sustentado por tantos anos sem que ninguém tenha percebido isso. E o mais interessante de tudo que a gente vê até agora é que o dono do Master, o senhor Vorcaro, ele estava tentando sair do país para ir para um país no Oriente Médio, entendeu? Quando ele foi preso. Tem gente que, por ter passado o batom numa estátua, certo? Pegou 17 anos e está preso. Teve gente porque foi protestar, está preso. Agora, o dono do Master conseguiu milagrosamente ir para casa com a tornozeleira eletrônica. Isso que a gente está vendo é basicamente o mais puro suco de Brasil, meus amigos. É o mais puro suco de Brasil. E eu vou dizer mais uma coisa. As chances disso envolverem o atual governo federal, junto com o judiciário, junto com o legislativo, e pôr fogo em todos, politicamente falando, é basicamente um tiro de misericórdia contra a esquerda no Brasil. Então, não podemos esperar mais nada vindo da República Federativa de Banânia. A nós brasileiros só nos resta sentar, chorar e ficar revoltados.